Oi, Escorpião, vamos fazer sua leitura de tarô e ver as suas previsões para esse mês de junho? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol, trabalho com tarô e com astrologia já há 10 anos, também trabalho com astrologia védica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que as cartas querem dizer para vocês e vamos falar um pouco sobre os trânsitos da astrologia védica para esse mês de junho para vocês. Escorpião, eu vou ser honesto com vocês. Eu tive um problema de áudio e eu só fui ver no final do vídeo agora que eu gravei e fui escutar ele. Então eu já tirei as cartas de vocês e já tô com mais ou menos uma ideia na cabeça de o que é a questão de vocês. Então talvez esse vídeo fique um pouco mais rápido. Nós temos aqui pendurado, cinco de espadas, as de espadas, a imperatriz, imperador, o diabo, temperança, 10 de copas e 7 de paus. Deixa eu só organizar aqui de um jeito que fica melhor para mim. Acho que vocês de Escorpião estão vindo de um período que vocês estão passando por grandes revisões de coisas que são muito importantes para vocês. Grandes relacionamentos, decisões em áreas que são muito assim, chaves para vocês, né? Grandes relacionamentos, compromissos, vocês estão pensando a respeito dos planos de longo prazo da vida de vocês, né? Para quem tem filho, acho que vocês têm pensado muito também nos filhos de vocês, no futuro da vida da família de vocês, né? Eu acho que esses últimos meses, inclusive, é, trouxeram muitas dúvidas com relação ao futuro de algum tipo de relação de vocês, algum questionamento dos seus compromissos, dos seus contratos, das coisas que vocês têm aceito, do trabalho de vocês, algumas inseguranças em torno, assim, talvez de processos e projetos criativos, ou até mesmo uma sensação de que as coisas não estavam caminhando na velocidade em que vocês gostariam, vocês não estão tendo o reconhecimento que vocês gostariam, né? Também estou aqui com a impressão de que vocês estão passando por períodos que vocês estão tendo que aprender a cooperar mais com outras pessoas, né? Vocês de Escorpião têm uma tendência forte a querer ter muito controle sobre as relações ao redor de vocês. Vocês querem muito ter um ambiente de trabalho, um ambiente dentro de casa que é mais previsível, né? Que você pode prever até mesmo os surtos. Mas eu sinto que nesses últimos meses vocês vêm passando por períodos em que vocês estão tendo que aprender a cooperar com pessoas que são muito difíceis, inclusive. O ambiente de trabalho de vocês está testando muito vocês, está deixando vocês muito na defensiva, sempre tendo que se justificar, sempre tendo que se defender, sempre tendo que, de alguma forma, se defender, sabe? Criar uma barreira forte entre você e o mundo externo. Acho que não só dentro do trabalho, mas também dentro da casa, dentro da família de vocês. Por isso, vocês estão passando por um período que estava exigindo mais negociações entre as relações, mais concessões, uma compreensão mais profunda da verdadeira necessidade emocional das outras pessoas, que é uma coisa que você não queria muito ter que lidar nesse momento. O pano estava caindo aqui. É... E, ao mesmo tempo, eu sinto que vocês estão passando por um período de muito estresse, né? Nesses últimos meses, vocês estão com uma postura muito combativa diante da vida. Imperador, Imperatriz e Sete de Paus. Vocês estão com uma postura muito combativa, muito guerreira com a vida, né? Enfrentando uma série de obstáculos externos. Parece que vocês estão vencendo dois leões por dia, assim. Vocês estão num período de muita concorrência, né? Lidando com muitas burocracias, ou simplesmente tentando sobreviver a uma rotina que está muito exigente, né? Mas o lado positivo disso é que isso tem reforçado muito a vontade e o porquê de vocês. Como que eu posso dizer? Acho que esses últimos períodos têm provado muito para vocês a capacidade de luta e de resiliência de vocês, né? De resistência. Eu acho que o lado desafiador também tem esse aumento do estresse, né? Esse aumento da urgência, dessa impaciência, a sensação de, é, como que eu posso dizer, de estar sempre em modo de batalha. Por isso que eu acho que vocês de Escorpião estão no mês de muita. Esse mês de junho é um mês de virada para vocês. Ele já começa com uma lua cheia em Escorpião, trazendo novas informações a respeito dos seus compromissos. Quem é que está do seu lado que vale a pena? Quem é que realmente te observa e dá valor para você? Será que você está só envolto em relações tóxicas ou será que tem relações que são realmente nutritivas para vocês?
vocês vêm de um período de se questionar muito isso. Será que eu estou caminhando para um lugar bom ou será que eu estou caminhando para um lugar que eu estou caminhando só por comodismo? Será que realmente é bom assim? Alguns de vocês de Escorpião, inclusive, devem ter passado por certos sentimentos de traição. Acho que não, alguns devem ter passado por algumas traições mais literais, mas ao mesmo tempo, dentro dos seus relacionamentos, vocês sentem que vocês estão tentando fazer muito, que vocês estão se esforçando, mas que o outro lado, seja na família, seja no romance, seja com seus amigos, ou até mesmo nas relações dentro do trabalho, parece que o outro lado não está enxergando tanto o seu valor, tanto o seu esforço. E aí, quando chega a hora de você receber alguma coisa, de você ser colocado debaixo dos holofotes, ou de você receber algum louro, parece que a vida não é. Parece que as pessoas não te entregam tanta animação quanto você entrega, né? Ou quanto você merece. Por isso esse certo sentimento de traição, de que vocês estão sendo não traídos literalmente, ou que estão partindo os seus contratos, mas de que, olha, vocês estão entregando muito, mas não estão recebendo tanto quanto gostariam, né? Estão batalhando muito para sustentar alguma coisa, ou será mesmo que vocês estão batalhando para sustentar? Será que vocês têm sustentado isso só na cabeça de vocês? Ou será que tem algumas expectativas? Porque o diabo fala muito sobre relações, principalmente dentro do romance, assim, das relações afetivas, é, que tem seus lados tóxicos. E talvez vocês estejam usando a vida externa de vocês, externa do contexto da relação, para poder, inclusive, justificar certas falhas ou certas cobranças, certas expectativas, né? Então, se você está dentro de um relacionamento amoroso, às vezes o seu estresse dentro do trabalho está vindo muito para dentro do seu relacionamento, mas é um movimento um pouco involuntário e vice-versa. Os seus relacionamentos dentro do trabalho têm sido afetados por problemas que estão acontecendo na sua vida externa. Será que as pessoas estão falhando com você ou será que você tem tido expectativas ou tem expectativas irreais ou tem feito algumas transferências emocionais aí sem querer? O diabo pede esse alerta, tanto do lado de vocês quanto das pessoas com quem você se relaciona. Você tem percebido alguma coisa na sua vida nesse sentido? O pendurado mostra para nós que já nesse início de mês, talvez vocês recebam algumas informações que ajudam a compreender melhor algumas situações que estavam envolvendo relacionamentos, talvez casamentos, sociedades, negócios, pessoas dentro do trabalho ou até amizades, né? Tem uma sensação aqui nesse mês de algum tipo de despertar, como se alguma coisa finalmente viesse à tona. E o pendurado fala muito disso, da gente mudar o nosso ponto de vista para poder chegar em algum tipo de resposta que antes a gente estava precisando, né? Ao mesmo tempo, nesse mês a gente tem... Eita, bebês. As cartas caíram aqui. Tá. Estou muito longe para eu conseguir pegar, mas tudo bem. É... Mas esse é um período... Esse mês é um período... Como nesse mês vocês têm Marte... Como a gente tem Marte em Áries até o dia 21... Até o dia 21 desse mês de junho é um período excelente, inclusive, para você participar de qualquer tipo de atividade que envolva competição, que envolva vendas, então entrevistas, processos seletivos, concursos. Se você trabalha com vendas, é um período muito bom para você, porque as pessoas tendem a escutar melhor os seus argumentos, elas começam a entender que o que você fala tem mais valor, né? Tem uma energia forte assim de competição, disputas profissionais ou disputas financeiras, em geral vocês tendem a acabar mais favorecidos assim e tendem a sentir que vocês conseguem vencer batalhas que antes pareciam muito difíceis. O problema é que depois do dia 21, Marte entra em Touro e aí muda muito a energia de vocês, que estava para uma energia assim mais propositiva, querendo resolver coisas, é, é, vencer obstáculos externos e passa por uma energia assim de administrar conflitos em relacionamentos, né? Então, esse é um mês que vocês podem esperar, principalmente a partir da segunda metade do mês, um aumento nas discussões com seus parceiros, com sócios, com clientes, pessoas dentro do trabalho, pessoas com quem você mora junto. A tendência é que vocês estejam mais estressados e que vocês se envolvam
entre batalhas assim de titãs, como se vocês sempre tivessem a razão, mas o outro lado também tivesse a razão. Então, quem que vai ceder? Parece que é uma batalha de egos muito forte acontecendo nesse mês, e vocês talvez precisem assumir uma postura um pouco mais conciliadora se vocês quiserem sair e levar todas essas brigas para algum lugar, porque é, ainda mais com o diabo presente no jogo, existe uma tendência dos dois lados serem rígidos demais e não quererem arredar o pé. Por um outro lado, existe um trânsito muito positivo nesse mês, que é a entrada de Júpiter e de Vênus em Câncer. A gente tem temperança e 10 de copas. E ainda mais com Júpiter entrando e Vênus entrando em Câncer, esse é um mês muito positivo para qualquer tipo de iniciativa que tenha a ver com espiritualidade, com aprendizados, com novas filosofias de vida, né? Nós temos trânsitos que favorecem muito a casa 9 de vocês e que trazem talvez novas viagens, é, é, contatos com culturas diferentes, novos estudos. É um período excelente, inclusive, para relacionamentos. Eu acho que vocês estão muito, se sentem talvez mais abertos para cultivar mais relacionamentos sérios. Inclusive, se você é casado ou casada, tem uma energia forte nesse mês de vocês identificarem algum problema dentro da relação de vocês, e vocês passarem o mês todo tentando resolver. Pode ser que no meio do mês role até algumas brigas entre vocês, mas se vocês quiserem manter a relação e ver que está valendo a pena, acho que existe um potencial muito forte de vocês elevarem o casamento ou a relação longa de vocês para até um novo patamar. E se você é solteiro ou solteira, esse mês especialmente tem uma energia muito boa para se envolver com pessoas dos signos de terra e de fogo. As pessoas de ar também são positivas, mas sinto que somente para relacionamentos mais rápidos, porque tem uma tendência dessas pessoas de ar assim a serem melindrosas ou até traírem vocês se vocês formarem algum tipo de compromisso muito rápido. Acho que, inclusive, vocês têm muita sorte nos relacionamentos nesse mês com pessoas de Capricórnio, Sagitário, Áries, Touro e Virgem também, né? Todos os signos de terra e os signos de fogo. Leão é um mês bom também para se envolver com leoninos, mas e acho que nesse mês, alguns relacionamentos que estavam indefinidos ou que estavam esperando alguma resposta, algum novo posicionamento, assim, tende a caminhar para alguma decisão mais firme, sabe? É... Inclusive, alguns de vocês que têm viagens marcadas para esse mês de junho ou julho têm uma tendência forte a conhecer novas pessoas ou expandir os seus horizontes, ter experiências, assim, muito positivas que, de alguma forma, abrem seus caminhos para o futuro, né? É... Particularmente, vocês de Escorpião também estão com uma energia forte de certas gravidez inesperadas. Tem uma energia forte de fertilidade aqui. Então, se você está procurando construir família, se isso é uma coisa que está dentro das suas expectativas, é um mês muito positivo, mas se você não está querendo, então toma muito cuidado, tá? É um mês muito bom para pessoas que trabalham com criatividade, então artistas, escritores, músicos, pessoas que trabalham com redes sociais, produtores de conteúdo de uma forma geral. É um mês muito bom que a criatividade de vocês tende a ganhar alguns bônus. E esse tende a ser um mês também muito interessante para vocês saírem de relações tóxicas, sabe? Acho que as de espadas, uma das cartas que abriu o nosso jogo quando eu tirei as cartas, ela fala sobre algum novo início na sua vida que parte de algum corte. E a gente tem temperança, que é uma carta de cura, o diabo, que fala sobre laços tóxicos, e 10 de copas, que é uma carta sobre família feliz. Então parece que é um mês em que vocês recebem algumas informações, talvez descobrem alguns segredos, talvez eu descubram algumas traições, mas é um mês muito bom para vocês largarem laços tóxicos para trás. Dentro dos relacionamentos, principalmente, mas tem um foco muito grande com o corpo de vocês, com a saúde de vocês. É um mês muito interessante para fazer consultas médicas, para fazer novos tratamentos médicos, para procurar alguma segunda opinião médica, ou para começar alguma nova rotina fitness, fazer alguma dieta nova, ou, enfim, começar alguma era de mais cuidado com o seu corpo, tá bom? É isso, Escorpião. Que o mês de junho seja um mês de caminhos abertos para nós. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais vizinhas, todas no mesmo @Oráculo Luz do Sol. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, não se esquece de me seguir. E a gente se vê mês que vem.